São 7 horas e mais 19 minutos, já estamos aqui com Mas, a Caio, doutora Sandra Jaqueira. Diga, Gomes. me permita, antes de você fazer a apresentação da doutora Sandra Jaqueira, eu tive um amigo que tem alguns anos que eu não vejo, que ele se chamava justamente, o sobrenome dele era Jaqueira, o Fernando Jaqueira. Eu gostaria que você perguntasse a ela se ela é parente do Fernando, se é filha ou coisa assim, porque há muito tempo que eu não tenho contato com esse amigo, né? Eu, Chico Reis, que éramos muito chegados. Olha! Pronto, doutora, eu já começo dando bom dia. Bom dia. Já, eu não vou lhe fazer essa pergunta, você já viu a pergunta, né? Já responde ao Gomes aí. Eu achei a primeira pergunta da entrevista. Que maravilha! É meu pai, ele é meu pai. Pronto, Fernando Jaqueira. Então, olha, a senhora já vai ter aí já uma bancada bastante acessível. A senhora, o Chico ontem me perguntava isso, se a senhora era filha do Fernando Jaqueira. Foi seu companheiro de Banco do Brasil, Chico? Muito Com amigo. certeza, não é só colega de banco. Jaqueira era meu irmão. É verdade. Portanto, a doutora Sandra, que vai me permitir chamá-la de Sandra, eu a tenho como sobrinha. Isso, eu cresci ouvindo falar desse rapaz aí. Ave Maria, tem um apreço enorme por essa pessoa aí. Rapaz, integrante da bancada aqui do Primeira Mão. Não tem pouca coisa aqui, não, rapaz. Só é gente de qualidade. O piorzinho sou eu. Mas, doutora Sandra, muito obrigado por sua presença aqui no programa hoje. Aliás, eu quero agradecer o Duda do Churros, que, de certa forma, contribuiu muito para esse encontro nosso aqui nesse momento, para falar sobre diabetes. E rapaz, uma situação que muita gente diz, se fala muito em diabetes já, muda o tema. Mas a porcentagem de brasileiros, né, que são afetados pelo diabetes, numa população aí estimada de 209 milhões de habitantes, mais de 6% da população é acometida de diabetes. E não é só idosos, né, pessoas jovens também. Por que isso acontece, hein, doutora Sandra? Eu queria entender isso, porque campanhas educacionais existem, né? Todo mundo sabe do açúcar, que tem que... Mas o número não cai, não cai o número de diabetes. O que é que está acontecendo, hein? Bom dia. Olha, bom dia. Na verdade, você falou aí de números, né? E esses números, eles são assustadores. Quando eu comecei a estudar diabetes há 20 anos atrás, a gente tinha essa estimativa de 3 a 5% da população. E se previa para 2025 uma população de 300 milhões de diabéticos, né, no mundo. Hoje, a gente tem mais de 400 milhões de diabéticos no mundo. Então, assim, é um crescimento em proporção epidêmica, realmente, né? Agora, por que isso acontece? No Brasil, isso vai para mais ou menos 9% já da população. Então, é um crescimento que, mesmo esperado, não era estimado nessa dimensão. Agora, por que acontece? Porque, assim, quando se fala em diabetes, todo mundo pensa em açúcar, né? Fala em açúcar, poxa, eu já sei que não devo, tenho que evitar açúcar e tal. Mas envolve muito mais, né? Envolve o estilo de vida. Hoje, com a obesidade, a gente tem visto o crescimento do diabetes crescendo, né, em paralelo com a prevalência mesmo da obesidade, e vem se tornando cada vez mais cedo, né? A gente tinha a população de risco do diabetes, tem ainda, para pessoas com mais de 40 anos. Hoje, é cada vez mais frequente a gente pegar jovens, né, já desenvolvendo, crianças desenvolvendo o diabetes, e não estou falando do diabetes tipo 1, que é aquele diabetes próprio da infância, mas o diabetes mesmo do adulto já está se manifestando em crianças, pelo tipo de alimentação que a gente tem, né? Não se falando só em açúcar, mas em gorduras saturadas que levam à obesidade, aquele alimento ultraprocessado, industrializado, pobre em fibra, e também os hábitos sedentários que hoje a gente tem, né? Se movimenta muito pouco, o trabalho é muito mais mental, né? E é difícil, muitas vezes, a gente não precisa daquele momento do dia. Então, o sedentarismo também contribui para o diabetes. Com certeza, com certeza. O diabetes, ele tem
essas duas bases, alimentar e exercício. Passa por aí, com certeza. É isso. Muita gente fala, doutora, né, nessa questão das crianças hoje em dia. Antigamente não tinha esse negócio de videogame, de computador, de celular. Aliás, até o videogame está entrando em desuso, é celular mesmo. Né? Os meninos já com 2, 3 anos, todo mundo de celular na mão, entendeu? Não joga mais bola, não joga mais um queimado, não brinca de gude, não faz uma atividade física, resultado. Né? O número de crianças com diabetes é terrível, né? Com certeza mudou muito. Hoje a gente tem esse aumento do diabetes numa população como a nossa, que teve uma infância diferente. Imagine só como será nas próximas gerações, né? Esse número aí ainda tende a crescer mais, porque os hábitos estão se tornando cada vez mais sedentários mesmo. E qual seria, doutora Sandra, porque para os pais é muito complicado, né? Porque hoje em dia, esse negócio da insegurança pública, muitos pais querem os filhos dentro de casa, pertinho deles. Toma aí o celular, fica aí no sofá, não deixa mais o menino ir para a rua, não deixa mais o menino ir, né, brincar com outras crianças, né? Enfim, aquela coisa toda. Tem muitas restrições nesse sentido. E como é que o pai e a mãe pode fazer como é que pode dizer, esse meio termo, né, entre a prevenção à diabetes para a criança, né, no caso, contribuindo para que, incentivando para que ela possa ter alguma atividade física que realmente faça ela, né, se movimentar, e dar uma segurança para essa criança ao mesmo tempo, né, para ficar na tranquilidade. É uma questão bem difícil, né? Mas, assim, eu sempre falo que o primeiro passo é dar o exemplo. Então, se você é sedentário, como é que você vai estar incentivando o seu filho? Então, a primeira coisa, a família tem que dar o exemplo, né? Ter hábitos saudáveis para conseguir incluir aquela criança ali naquele hábito, né? Fazer caminhada, pegar uma bicicleta, é difícil essa questão quanto vai liberar essa criança, né, por conta dos riscos e tudo, mas eu acho que tem como, dentro da família, a gente introduzir, sim, esses hábitos. A senhora recebe muitos casos de diabetes no consultório da senhora, doutora Sandra? Sim. No diabetes, no consultório, vamos dizer que é 80%, né? E, assim, você falou da informação, do tema, diabetes, mas o que a gente percebe é que, mesmo tão prevalente, as pessoas ainda estão muito sem informação, né? Na verdade, você tem esse acesso da internet, mas é bem difícil você, dentro da internet, captar o que é certo, o que é mito, o que é verdade, o que se enquadra para o seu perfil. Tivemos uma queda aí no sinal. No sinal, tivemos uma queda no sinal. Pronto, voltou, doutora Sandra, pode falar. Muito paciente chega no consultório sem saber o que tem. Doutora, eu tenho açúcar alto. Explica, como é? A pessoa que já tem diabetes há anos, 2, 3, até 5 anos de diabetes, e não sabe ainda, não tem essa informação, essa propriedade de que tem a doença, porque só você tendo a consciência da doença, você vai poder tratar como deve, né? E fazer acompanhamento. Então, essa falta de informação tem sido muito evidente no consultório. E aí, no caso, pelo que a senhora fala no caso, a falta de um acompanhamento, né, das pessoas irem regularmente ao médico para fazer aquele famoso check-up, né, faz com que quando ela chegue, para a senhora que já é uma especialista na área, já sentindo os sintomas, já está já com o diabetes já numa situação até um pouco mais elevada do que, né, inicialmente poderia ser tratado, não é isso? Exatamente. A questão do diabetes, acho que qualquer patologia, mas o diabetes, isso já foi bem estudado, bem comprovado, que os primeiros anos de doença vão definir todo o resto da evolução. Então, quanto antes esse diagnóstico acontecer, melhor, maiores chances a gente vai ter para controlar esses níveis glicêmicos para o resto da vida. Então, hoje a gente tem critérios de diagnósticos justamente para pegar a patologia ali bem do início
que é quando a gente pode ter, não vai ter a cura da doença, mas pode ter o total controle da patologia e o controle também de suas complicações. Os primeiros sintomas, doutora Sandra, do diabetes, como é, por exemplo, eu estou aqui normal, então, quais são os primeiros sintomas? Você tinha uma dorzinha de cabeça, né? Como é que eu posso, assim, desconfiar que pode ser o diabetes? Então, olha, existem sintomas clássicos do diabetes, que são excesso de fome, assim, você sente fome toda hora, você come e não fica satisfeito, quer comer toda hora. O excesso de sede, excesso de urina em grande quantidade, várias vezes ao dia. E também a perda de peso. Só que esses sintomas, eles muitas vezes, a maioria das vezes, eles não vão acontecer no início da patologia. Eles já vão se dar quando a doença já está bem evoluída. Então, claro, é interessante, é importante saber da existência desses sintomas. Se você está sentindo alguma coisa, uma perda de peso súbita, né? Esses sintomas aí estão gritantes, deve recorrer ao médico para investigar. Mas, no diabetes, a gente tem que ficar atento mesmo antes de ter qualquer sintoma. Deve-se fazer o rastreio, principalmente pessoas acima de 40 anos, devem fazer o rastreio nos seus exames de rotina, sempre tem que estar incluindo aí a glicemia, a hemoglobina glicada, pacientes que têm históricos, né, pessoas na família, diabético, tem que estar sempre fazendo seus exames de rotina, pacientes que tiveram diabetes gestacional, pacientes que estão obesos, que estão acima do peso, então deve-se sempre estar atento à possibilidade do diabetes acontecer, mesmo na ausência de sintomas. E é hereditário isso, por exemplo, porque se eu tive pai com diabetes, avô com diabetes, né, eu vou ter o diabetes por consequência, ou então eu vou ter maior possibilidade de ter a diabetes durante minha vida? Então, olha, principalmente o diabetes tipo 2, ele é bastante hereditário, sim, mas isso não quer dizer que seja um fator determinante, né? A gente vai ter uma influência muito grande dessa parte aí genética. Se você tem um pai, um avô, uma mãe diabética, você vai já ter cuidado, né? Já se preocupar em mudar seus hábitos de vida, mas os fatores ambientais, eles também vão pesar nessa balança. Então, por isso, você pode evitar. Você não vai ser necessariamente diabético porque sua mãe ou seu pai é um exemplo, mas você deve ter cuidado. Chico Gomes, perguntas? Muito bem. Doutora, eu, pelo que ouço, devo me considerar uma bomba ambulante. Sou diabético, sou hipertenso e tenho uma barriga proeminente. Né? Isso aí até eu ultimamente estou tendo, viu, Chico? Pois é. Mas uma das coisas que eu observo, e graças a Deus eu tenho uma família que cobra muito, nesse aspecto é rigorosa, a esposa cuida da alimentação assim com muito cuidado e carinho, e eu tenho que agradecer a Deus por tudo isso, e agradecer também muito o fato de ter tido um bom emprego, né? Assim como seu pai também, que foi um excelente colega, mais do que isso, um amigo que a gente não consegue esquecer, e que proporciona um salário razoável, porque me parece que o pior da doença é o preço exatamente dos remédios, insulina, tudo isso que a gente tem que ter para manter a glicose em níveis aceitáveis. É isso ou eu estou errado, doutor? É verdade. Hoje a gente tem um arsenal muito grande, né, para o controle do diabetes. A gente tem medicações muito eficientes, a gente tem insulinas assim que dão uma qualidade de vida para o paciente, mas tudo isso tem um custo muito grande. Né? É bem difícil, até mesmo a monitorização, a questão das fitas para fazer a glicemia capilar, o tipo da alimentação também sobrecarrega, onera, né? Esses pacientes. Mas, assim, o que é importante saber que muito desses tratamentos a gente tem vias
de estar até mesmo solicitando pelo SUS. Então, algumas medicações, insulinas, a gente tem as insulinas mais acessíveis, né, a regular NPH, mas para casos selecionados a gente tem insulinas de ação prolongada, como a insulina glargina, que é uma insulina muito cara e que a gente solicita, a gente preenche protocolos, né, e consegue para aqueles pacientes que precisam, a gente consegue pelo SUS. Outras medicações também, quando necessárias, a gente tem como preencher alguns protocolos, se aquele paciente se enquadra naquele perfil, e a gente consegue algumas medicações dessa pelo SUS. Então, mais uma vez, a informação é muito importante, porque tem pacientes que se encaixam naquele perfil, eles têm o direito e nem se dão conta disso. Não que isso vá abranger todas as necessidades, a gente sabe que mesmo com essas ajudas, né, vamos dizer, ajudas aí, sempre vai ser realmente oneroso. Tratar diabetes é bem difícil, mas a gente consegue. Eu tenho um paciente no SUS que mesmo com toda a dificuldade, a gente vai levando ali e consegue, né, com informação, a gente acaba tendo acesso a algumas coisas. Doutora Sandra, antes do Gomes, pode falar, Chico. Importante também saber onde e como a doutora Sandra atende, endereço, para que a gente possa informar também aos ouvintes. Certo, olha, eu estou atendendo no Núcleo de Endocrinologia, Sandra Jaqueira, né, no núcleo com meu nome, fica na Rua Marechal Deodoro, ou aqui da Rua da Acra, né? Acra. O senhor sabe que era na nossa casinha antiga. Exato, doutora. Na clínica eu atendo pela rede privada e pela SUS eu atendo na Policlínica Regional do Estado. Na Policlínica, então tá aí explicado. Doutora Sandra, eu tenho aqui uma pergunta do ouvinte. Tem alguns ouvintes aqui agradecendo e parabenizando pela entrevista. Flor Morena, Marisa Mônica Gonçalves acompanhando. O Léo, ele é da cidade de Catu, está mandando aqui uma pergunta. Pergunta à doutora: quando é que a pessoa é diagnosticada como uma pessoa diabética? Ele pede até desculpa pela redundância, né? Mas está perguntando. É importante isso, né? Saber mesmo, frisar o que quando é diabetes. Hoje a gente tem também essa denominação do pré-diabetes, então é importante definir quando o paciente realmente se torna diabético. Então, para esse diagnóstico, hoje a gente tem vários caminhos, né? As diretrizes já colocam esses vários caminhos para a gente identificar no início, né? Bem no início da patologia. Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma glicemia de jejum maior que 126, em mais de uma ocasião, a gente fecha o diagnóstico. Se é um paciente que tem uma hemoglobina glicada de 6,5 para cima, em mais de uma ocasião, então esses exames sempre precisam ser confirmados. Então, deu uma alteração, a gente precisa confirmar. Então, a 6,5 mais de uma vez é diabético. Outro caminho para diagnosticar é o teste de tolerância à glicose, que é aquele teste que o paciente toma um açúcar, uma carga de glicose no laboratório, e aí, dependendo dos níveis, a gente fecha. Então, se depois da carga de glicose ele apresentar uma glicemia maior que 200, fechamos também como diabetes. Ou, se é um paciente que faz uma glicemia ao acaso, maior que 200, e confirma esse valor, a gente também fecha. Ou pacientes que tenham sintomas, aqueles sintomas que a gente falou, né, da perda de peso, polifagia, então, muita fome, muita sede, muita urina, e você faz a glicemia e dá maior que 200, a gente também fecha o diagnóstico de diabetes. Então, são vários caminhos aí para a gente fechar. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Antônia, está acompanhando aqui a entrevista. Antônia, dona Cida Glória, Fernando Maia Jorge, a dona Sueli, dona Justina também, mandando um abraço, está acompanhando a entrevista. O Valtinho, Walter Alves, o Jean Alves, Júnior do Petrolar, muita gente, o Raimundo Nonato Alves também acompanhando. Gomes, pergunta? Libera o áudio do Gomes aí, Renato. Me parece que prevenção e dinheiro nunca é demais na vida da gente. É sempre importante a gente praticar da mesma forma que a atividade física. Eu, segundo me diz o meu médico, o Dr. Jasmiro Pinto de Jesus, eu sou um felizardo porque a minha
pressão é 12/8, apesar de eu ter 65 anos, né? O meu açúcar é baixíssimo, de vez em quando ele faz gozação e diz que eu preciso incluir na minha dieta mais açúcar, né? Então isso me dá uma certa tranquilidade, mas no século passado eu ouvia muito dizer que não se cuidava da diabetes porque era uma doença de pobre. Aí ela passou a cometer todas as classes, né? O mundo inteiro despertou para isso, e há mais de uma década que eu escuto falar sobre o trabalho do desenvolvimento de uma vacina para que se possa, a nível mundial, se trabalhar essa questão. A senhora tem alguma informação sobre isso? Vacina? Não. Olha só, porque assim, você pode aí dividir o diabetes, né? Nos dois tipos principais. O diabetes tipo 2 não seria uma questão de vacina, né? Porque ele é envolvido aí nessa síndrome metabólica, né? O Chico falou aí que ele é uma bomba, hipertensão, obesidade centrípeta. Então, assim, o diabetes, ele emerge aí já de uma síndrome metabólica, de um paciente que já se encontra metabolicamente doente. Então, nesse caso, não veria muito, né, essa possibilidade. Agora, no sentido do diabetes tipo 1, que é aquele diabetes do jovem, né, da criança, do adulto jovem, em que você tem um comprometimento total da produção de insulina pelas células beta, principalmente se dá por mecanismos autoimunes, né? Autoimunidade destruindo ali aquelas células. Então, nesse tipo de diabetes, que é um diabetes que corresponde a mais ou menos 10%, né, dos diabéticos, nesse tipo de diabetes, existe um estudo no sentido de, principalmente de células-tronco, né, para o tratamento dessa doença. E esse caberia mais essa questão vacinal, porque seria uma questão de autoimunidade, é uma doença que é desencadeada muitas vezes por infecções virais, né? Essas adenovírus, essas viroses mesmo da infância, elas podem desencadear o diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1, ele tem mais um estudo voltado para essa área imunológica, essa área vacinal, mas o diabetes tipo 2 já foge completamente. Doutora, uma curiosidade que eu sempre tive na vida é o seguinte: o pessoal fala assim, eu tô com a diabetes controlada. O que é isso? A diabetes tem cura? O que é a diabetes controlada? O que é controlar uma diabetes? Como isso é tão importante, né? Depois do diagnóstico, esse é o segundo ponto do diabetes e que define também, assim, a evolução do paciente. Por quê? Às vezes a gente diagnostica o diabetes, a gente consegue ali manter os níveis, controlar. E aí, se o paciente não entende que o diabetes não tem cura, ele precisa daquele cuidado ali continuamente, ele pode abandonar tudo. Então, não tem cura. Voltar para o zero. Então, sim, o diabetes não tem cura, ele tem controle. Hoje a gente tem formas de ter um controle ali, vamos dizer, absoluto da patologia. Mas cura não vai ter, salvo em algumas exceções. Por exemplo, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, eles podem ter remissão da doença. Mas fora essa ressalva aí, o diabetes não tem cura. Por que é importante dizer, olha, não tem cura? Não é sendo pessimista, não é querendo jogar água, né? Mas é porque você tem que ter uma consciência de que o tratamento medicamentoso, como os cuidados com os hábitos de vida, tem que ser para sempre, né? Mesmo que você não fique com aquela medicação para o resto da vida, mas alguma medicação você vai ter que fazer, trocar a medicação. Você pode iniciar o tratamento com insulina, depois até evoluir para comprimidos, ou ao contrário, mas você sempre vai ter aquele compromisso com sua patologia. O diabetes não tem cura, ele tem controle. E quando você chega em níveis de controle, que a gente pode falar aqui quais são nossas metas, esse paciente ele tem que ser monitorizado. Não é porque eu consegui hoje uma glicemia
excelente, que eu não vou estar checando novamente esses níveis, né? A gente é preconizado essa reavaliação a cada 3, 4 meses, o paciente diabético, mesmo ele estando bem, assintomático, sem nenhuma alteração, ele deve estar sempre reavaliando, né? Porque é uma doença que pode evoluir, né? Você pode ter a necessidade de ajustar as medicações e aquele paciente pode ter tido alguma mudança ali no seu dia a dia, nos seus hábitos, que vão levar a alguma alteração glicêmica. E também é importante, desculpa, o rastreio. Não, pode falar. Né? Quando você está acompanhando o diabetes, você tem que estar ali monitorando os níveis glicêmicos e também rastrear as complicações, né? Claro. Caio, me permita. Diga. O Luciano também quer fazer pergunta. Pode falar, Chico. Quando eu iniciei esse processo, tratamento, tentativa de controle e tal, etc., a informação que mais me chocou é que a diabetes levava a cegueira, doença cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e até mesmo a demência. Ultimamente, eu tive uma notícia, não sei se a doutora também teve essa notícia, que o diabetes aumentava as chances de câncer em até 25%. Isso eu li numa revista médica chamada Diabetologia, né? Não sei se essa informação, porque eu me assustei com a informação, não sei se essa informação se tornou disponível, assim, acessível a todo mundo. A doutora já ouviu falar a respeito disso? Olha só, essa porcentagem em 25 eu achei, né, um valor bem alto. Eu vou checar isso, viu, Chico? Mas, assim, a gente tem um diabetes associado à síndrome metabólica e nessa questão, a obesidade, ela tem essa relação direta, né, com muitos tipos de câncer, né? Estima-se que entre 20 a 30 tipos de cânceres tenha esse aumento com a obesidade. Diretamente com o diabetes, eu não tenho essa informação, ainda mais nessa proporção, né? 25% seria uma porcentagem bem grande, né? Posso checar, mas até então não tenho conhecimento. Muito obrigado. Luciano? Inicialmente, um abraço, doutora Sandra Jaqueira. Parabéns, viu, doutora? Comunicação fácil, né? E esclarecedora. Muitos parabéns aí pela brilhante entrevista. Doutora Sandra Jaqueira, a primeira pergunta aqui vem da nossa ouvinte querida Marismônica Gonçalves. Quem fez transplante de pâncreas está curado da diabetes? E agora as minhas perguntas. Doutora Sandra, quando a pessoa... Não, peraí, vamos uma de cada vez para não deixar ela muito confusa. Vamos lá, Luciana, a série de perguntas. A primeira é a questão do pâncreas. Eu vou deixar a doutora responder. Então, o transplante de pâncreas, né, ele pode acontecer no caso do diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1, que é um diabetes que vai ter a sua causa, a sua etiologia no pâncreas, né? O diabetes tipo 2 como eu, né, já havia sinalizado, é uma doença metabólica, né? Então, hoje já se vê o diabetes tipo 2 como uma doença mesmo cardiovascular, e que aquela glicemia que a gente pensava antes ser a origem do problema seria apenas um indicador de que o seu metabolismo está doente. Então, nesse caso, o transplante de pâncreas não resolveria, né? Hoje a gente tem essa indicação do transplante de pâncreas, principalmente de pâncreas rins, né? Em paciente com diabetes tipo 1. Segunda pergunta, Luciano. Quando se deve se preocupar com a diabetes? E anexo a essa pergunta, doutora, aquelas pessoas que mais a gente vê na internet, aquelas pessoas que fazem questão, né, de publicar que são diabéticas, né? Ah, mas eu estou vivendo à base de chá. Eu vi um anúncio ali, vou comprar aquela água. O que é que a senhora tem a dizer para
essas pessoas, doutora Sandra Jaqueira? Então, olha, infelizmente, a gente teve, semana passada, né, uma notícia de uma mulher que faleceu após usar esses tais, né, para emagrecimento. No caso dela, foi para emagrecimento. Então, ela teve uma hepatite fulminante, chegou a tentar aí o transplante hepático, mas não deu certo, ela veio a óbito. Então, essas notícias deixam a gente muito tristes, né, e bastante preocupados. Então, não é reconhecido nenhum tipo de chá para tratamento do diabetes, né? Por quê? A gente sabe que as ervas, elas vão ter suas propriedades, mas essas propriedades que ainda não foram estudadas a ponto de se prescrever para uma população diabética. Então, quando a gente toma uma medicação, a gente tem ali uma bula com dosagem, com efeitos colaterais, com a forma de uso, com a dosagem. Então, assim, quando você toma um chá, você está tomando ali o desconhecido. Ele pode ter uma propriedade ali hipoglicemiante, mas você não sabe se ele tem um metabolismo hepático, se ele tem um metabolismo renal, a quantidade, quantas vezes no dia você vai usar. Então, assim, são coisas que precisam, tudo que a gente usa hoje em dia, né, a medicina hoje é uma medicina de evidência. Então, tudo que a gente usa já foi testado, tanto não só sobre essa questão de eficiência, mas principalmente na questão da segurança, da tolerabilidade. Então, é muito perigoso. Ô, Caio, Mais nosso pergunta? querido Diga. Duda do Churros está aqui e gostaria de fazer uma pergunta à doutora Sandra Jaqueira. Fala, Duda. Primeiro eu quero me dar um bom dia, minha anja da saúde. Bom dia! Dizer que é uma satisfação imensa a gente trazer essas informações. Hoje, Caio, só é o início, tinha que ser no primeira mão. O trabalho será feito em pró cidade, onde conversei com a Anja, para nós fazermos um trabalho não só de conscientização, mas também de elevar a autoestima dos diabéticos, né? Eu passei um período, eu posso dizer que 2 pessoas têm uma importância extrema na minha autoestima. Num período muito difícil que eu passei durante o ano passado. Foi a minha esposa Viviane e a doutora Sandra, em devolver minha autoestima. E a pergunta é essa, doutora, a gente fala muito sobre amputação, né, de dedos principalmente. Como é que é feito essa análise para um médico procurar justamente um profissional de saúde para que seja amputado? Para que seja amputado? Como é que faz a avaliação no caso? Por exemplo, o paciente tem algum tipo de acidente, né? Tem algum tipo de acidente, cortam a perna e tal. Como é que é feita a avaliação? Dizer, vai ter que amputar. Não é porque isso acontece. Então, assim, o diabético, ele tem essa propensão, né, pela ação de açúcar ali dos vasos e também nos nervos, né? Ele tem aquela questão da sensibilidade, né, que ele perde a sensibilidade, ele pode perder a sensibilidade das extremidades, né, e com isso ele pode ter ferimentos e até não se dar conta, né, e quando vão perceber, eles podem ter uma ferida ali no estágio já avançado. Agora, essa avaliação, ela deve ser feita pelo angiologista, né, pelo cirurgião vascular, é o profissional que nesses casos, né, a gente encaminha, né? Claro que vendo um diabético com uma ferida, a gente deve tratar, já iniciar uma antibiótico terapia, investigar, fazer um raio-x, ver se essa infecção está atingindo, né, a parte óssea, mas com certeza o angiologista, o cirurgião vascular é que vai avaliar, né, e ver qual vai ser o tratamento necessário nesses casos. Se amputação, não. Respondido. Duda, Luciano, Gomes, Chico, alguma pergunta a mais? Ô, Caio, Diga. já que a doutora Sandra Jaqueira tocou nesse assunto, porque o que mais a gente ouve, por exemplo, o que mais a gente ouve de pessoas idosas, né, é o seguinte: olha, você sofreu um ferimento, por exemplo, há muitos anos, eu pisei num prego. E aí, cara, meu pé demorou. Menino traquino. Hein? Vale.
Meu pé demorou de cicatrizar. E aí o que mais eu ouvi, tem que tomar cuidado com isso aí, que de repente pode ser um diabetes. Só que na época eu passei por uma bateria de exames e o açúcar estava normal. Doutora, a pessoa sofre um ferimento e nesse ferimento demora de cicatrizar. É um indicativo de que essa pessoa pode já estar com a patologia? É sempre bom. Então, assim, sempre bom investigar. Então, pessoa que teve um ferimento, ele está demorando, é bom investigar, né? Não custa nada medir glicemia para ver. Claro que tem outros fatores que podem interferir na cicatrização de uma ferida. Pacientes que têm já problemas circulatórios, né? Podem ter aqueles problemas de úlceras crônicas e tal. Mas se você tem um ferimento que não cicatriza, é bom investigar sempre a glicemia, ver como é que está. Agora, o que acontece muito, alguns pacientes dizem assim, doutora, eu tenho certeza que eu não tenho diabetes, porque sempre que eu tenho um ferimento, ele cicatriza muito rápido. Então, esse pensamento que não é correto. Você pode ter um diabetes e não ter comprometimento ainda na cicatrização. Então, você não pode ter essa certeza por conta disso. Então, está atento, né, para essa questão aí. Tem os ouvintes aqui, doutora Sandra, pedindo o contato da senhora, para entrar em contato. Pronto. Tem número de contato? Tenho sim. Tem um telefone do núcleo, né, que é 3033-0443. E também pelo zap 98814-3801. Pronto. Repita, por favor. 3033-0443 e o 98814-3801. Pronto, DDD 75. 75. O Chico, o pessoal tá mandando aqui a mensagem, a Fernanda, tá dizendo aqui, estamos na escuta, abração para Sandra e o amigo Chico Reis, de Fernando, Marisete, Fernanda e Ângela Jaqueira. Fernando e Marisete são os pais, queridos amigos, ilustres amigos, que bom, que bom. Oh, gente, que maravilha, que coisa gostosa. Rapaz, o programa ele nos dá essas situações aqui no programa. Tem mais pergunta aqui do ouvinte, quem é a dona Nalva, tá mandando aqui uma pergunta. Ela diz o seguinte, ela adora ouvir o programa, né? É uma ouvinte assídua. Ela pede para perguntar à doutora se todo diabético pode ficar cego. Ela diz que conhece uma pessoa que perdeu a visão aos 40 por causa do diabetes. Então, a possibilidade existe. Não que todo diabético vá se tornar cego, de forma nenhuma. Então, quando a gente fala de tratamento de diabetes, de monitorização do diabetes, é justamente para evitar essas complicações, né? Algumas famílias podem apresentar tendências a umas complicações mais que outras, né? Tem diabéticos que tendem a evoluir com complicações renais, outros têm uma tendência a complicações cardiovasculares. Essa complicação, né, de retinopatia, mas assim, isso não é determinante. A gente tem como evitar, né, o retardo máximo, né? Não é algo que você pegou diabetes, vai ficar cego, vai perder uma perna. Você pode conviver muito bem com a doença, se seguir o tratamento, tudo certinho, né? Então, exatamente. É quando o diabético chega no consultório muito, né, às vezes agoniado, preocupado, eu sempre converso. Esqueça toda aquela memória que a gente tem do diabetes, né, de algum parente. Acho que todo mundo conheceu, né, ou conhece algum diabético anteriormente, quando o tratamento era diferente, né? Antes você tinha um diagnóstico muito tardio, né? Também não tínhamos esse arsenal terapêutico que a gente tem hoje. Então, a gente tem atualmente uma condição de ter um controle muito bom do diabetes, né? E de estar evitando mesmo essas complicações ou retardando ao máximo muitas delas. Doutora Sandra, um diabético,
ele não pode comer nenhuma quantidade doce, por exemplo, um churros. Olha bem o que a senhora vai falar, viu, doutora Sandra? O Duda é um entusiasta da senhora, viu? O maior vendedor de churros da região. Me antecipando a ela, Chico, me antecipando a senhora, doutora, o churro que as pessoas como Chico não podem e não devem comer, fiquem tranquilos e transfiram para mim que o meu açúcar é baixo. Olha, e aí eu vou te responder também. Meus pacientes sabem, né, que eu tenho um lema comigo, que o ocasional não faz mal. Então, assim, você não pode comer açúcar diariamente, botar açúcar no café, mas você pode tirar ali no dia do seu aniversário. Se você ama comer churros, você chega ali no dia do seu aniversário, come um só. Que mal você vai ter se você já tem uma alimentação equilibrada no seu dia a dia? Então, comer churros uma vez no ano? Pode. Agora, seu José... Mas um só, doutora? Aí tem duas coisas importantes: frequência e quantidade. Então, se você come com uma frequência menor, né? Isso é bom. Mas também, se for aquele que come de vez em quando, e quando come, comer demais, aí também não está valendo, né? Então, o diabético tem que ser sempre elegante. A elegância é o segredo do diabético. Não, isso a senhora está falando para quem é diabético. Quem é diabético, comer, assim, uma vez ou outra, não, né? Agora, quem não é diabético pode, tendo uma alimentação balanceada, pode se dar o luxo, né, de chegar ali na praça, comprar uns churrozinhos. Qual é o problema? Depois faz um exercíciozinho, entendeu? Anda de bicicleta, entendeu? Corre picula, entendeu? Aí perde o açúcar, né? Isso não vai ser diariamente, porque o açúcar, mesmo para quem não é diabético, ele não é interessante para ninguém, viu, seu José? Claro. Não é interessante, esses picos, né, glicêmicos, não, eles desencadeiam uma série de mecanismos no nosso organismo que não é benéfico, mas não impede de se presentear com churros, né? Doutora, temos um colega aqui que vamos enviar para o consultório da senhora, chamado Renato Ferreira, operador. Ele não para a boca no churros aqui. Ô, Luciano, isso quer dizer que você deve meter o pé na jaca aí no churros. Tá liberado, tá liberado. Deixa eu mandar aqui um abraço para Thaís, tá agradecendo pela entrevista, muito esclarecedora, parabenizando. O Idelbrando Teixeira, mandando um bom dia. A Kaisla Jesus, tá aqui também, acompanhando o programa. Maria Elizabeth Batista, mandando um bom dia para a bancada. Estamos nos informando com a doutora Sandra Jaqueira, e que, por sinal, muito esclarecedora. Parabéns a todos. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, ficando bem informado. Dona Sueli também, aqui parabenizando pela entrevista. Doutora Sandra, obrigado por sua participação hoje no programa, sua disponibilidade. A gente sabe que a senhora daqui a pouco tem paciente para atender, mas está aqui com a gente, esclarecendo, conversando com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Espero que a senhora venha mais vezes para a gente tratar de outros temas, né? A endocrinologia é uma área, né, que abarca outros problemas de saúde, outras questões, e a gente, claro, né, tratar aqui para esclarecer, né, levar informação para o povo, principalmente essa questão preventiva, né, se prevenir para não ter, né, o problema. Exatamente. Eu que agradeço, viu, esse espaço, né, para estar conscientizando mais, informando mais, sem contar com a presença de vocês, que é maravilhosa, viu? Achei muito gostoso esse nosso encontro. Teremos outros.